Jeremias, ele profetizou que o povo iria embora, levar o povo de Israel, os judeus ali para a terra da Babilônia, e ali eles iriam ser escravos durante 70 anos. No capítulo 5 de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, nós até pregamos aqui no capítulo 7 esses dias sobre o fim vem. E Deus falou no capítulo 5 de Ezequiel: Ezequiel, pega, arranca seus cabelos, rapa seus cabelos. Ezequiel era sacerdote, era filho de sacerdote, foi separado ao sacerdócio aos 30 anos, conforme Números, acho que é capítulo 4, me foge a memória, e diz que o sacerdote seria separado ao sacerdócio aos 30 anos. É por isso que Jesus, quando ele foi batizado para cumprir seu ministério, era com quase 30 anos. E ali Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, raspe a sua cabeça, raspe a sua barba. Mas para que, Senhor? Tu vai fazer um ato profético. Tu vai pegar o seu cabelo, a sua barba, tu vai partir em 3 pedaços. E ali foi explicando para Ezequiel, ou seja, uma parte seria destruída ali na invasão, uma terça parte dos moradores de Jerusalém seria destruída ali na invasão que os babilônicos iriam fazer. Outra parte morreria de fome, de espada, sofreria lá no exílio, iria morrer lá. E outra parte Deus ia conservar. E a Bíblia diz que quando veio essa destruição, Ezequiel teve uma outra visão ali no capítulo 9, em que Deus falou assim: olha, ele viu um anjo que vem por ordem de Deus assinalar nas testas dos escolhidos, porque depois desse anjo viria outro anjo com espada, e aqueles que não tivessem ali a marca na testa seria exterminado, seria morto. E o próprio Deus deu ordem à espada para que matasse ali uma terça parte, outra terça parte fosse morta ali no exílio, e Deus ia conservar ali uma outra terça parte também. E ali a Bíblia diz que eles foram levados ali para a terra da Babilônia. O profeta chega a dizer que ele seria levado com anzóis. E os historiadores descobriram gravuras de pessoas com guinchos. Os babilônios destruíram ali o templo que Salomão tinha edificado. Levaram alguns guinchados, pegaram os guinchos, ganchos, anzóis e colocaram ali no queixo e saíram arrastando. E ali a cidade foi destruída. E o povo foi levado, tem até um hino, né? Quando em cativeiro levaram para Sião. É que e os sacerdotes, eu não lembro mais o que é, até esqueci o nome do cantor. Só Israel, Babilônia não é teu lugar. E os sacerdotes pranteavam. Então o lamento foi grande, eles vendo ali a cidade destruída, vendo os templos, vendo pessoas ali mortas. E quando eles chegaram na terra da Babilônia, eles costumavam ali se reunir, junto ali os rios da Babilônia, para lamentar, para se lembrar da sua terra. Poxa, nós éramos felizes e não sabíamos. Nós estávamos lá na nossa terra, lá no templo, louvando, adorando. E agora penduraram suas harpas nos salgueiros, e agora não tinha mais motivo para se alegrar, não tinha mais motivo para cantar, não tinha mais motivo para louvar. Eles olhavam ali para aquelas harpas penduradas no salgueiro e falavam assim: poxa vida, nós éramos felizes e não sabia. Eles não deram valor à presença de Deus. Tem pessoas que só dão valor depois que perdem.
E ali eles estavam, e os alunos olhavam para você: ei, vocês não cantavam lá quando você estava em Jerusalém, lá na igreja, lá no templo? Canta agora. Eles olhavam assim e falavam assim: como é que nós vamos cantar? Não temos motivo para cantar. A Bíblia diz que quem está triste ore, quem está alegre cante. Mas como é que eles iam cantar? Não tinha mais casa, não tinha mais terra, não tinha mais o templo, não tinha mais a presença de Deus. O pior não foi eles perderem a casa, seus bens. O pior de tudo foi eles perderem a presença de Deus. E diz aqui: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos, choramos, quando nos lembramos de Sião. E assim como eles esqueceram de Deus, Deus esqueceu dele. O próprio Ezequiel, Deus falou assim: Ezequiel, eu vou levar tua esposa. Eu amo muito minha esposa. Pastor, nossa esposa não ama. Quem não ama? Agora imagine se Deus falou assim: vou levar a sua esposa hoje. A gente fica muito triste. Eu que já sou casado há 17 anos, né? 17 anos. Imagina o pastor que já é mais tempo que eu. Agora, quando Deus falou assim: vou levar a tua esposa hoje, Ezequiel, e não é para você derramar uma lágrima. Por que isso, Senhor? Não é para você chorar nem lamentar? Porque isso representaria, assim como não era para o sacerdote derramar uma lágrima pela esposa que ele tanto amava, assim: eu não vou derramar uma lágrima pelo povo de Jerusalém, pelo meu povo, porque eles foram rebeldes e quebraram minha aliança. E ali, meus irmãos, eles estavam lá, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos, chorando, lembrando de Sião, né? E sobre os salgueiros que há no meio dela, pendurando nossas harpas. Pois aqueles que levavam cativo nos pediam uma canção, e quando os que nos destruíram que alegrassem, dizendo: cantai, rapaz, para de tanto lamento, canta aí os hinos que vocês cantavam lá. E eles diziam assim: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Como é que eu vou cantar? Estou em terra estranha, não tenho a presença de Deus. Que motivo tem? Porque o homem sem a presença de Deus, ele é vazio. O homem pode ser rico, o homem pode ter riqueza, ele pode ter o que ele quiser, mas se ele não tem a presença de Deus, ele é vazio. A alma dele é vazia. Os prazeres deste mundo não conseguem preencher o vazio da sua alma. E a Bíblia diz que Ezequiel estava, eles costumavam ir lá nos rios da Babilônia para se assentar, para chorar, para lamentar. Mas uma certa feita, a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Ezequiel, que eles estavam lá assentados, ele estava junto ao rio Quebar, o rio da Babilônia. Como de costume, eles se reuniam ali para chorar, para lamentar aquilo que eles haviam perdido. Enquanto eles estavam ali junto ao rio Quebar, se humilhando, lamentando, Ezequiel teve uma visão. Ele viu a glória do Senhor se aproximando. Ele viu o trono de Deus vindo sobre rodas. Rodas. Por dentro de rodas. E ali ele viu os querubins, animais que parecia, tinha 4 rostos. Eram animais que não existem aqui na terra, que é os querubins. Lá no céu vai ter tanta surpresa, a gente vai ver tantas coisas que Paulo diz assim, que não é lícito ao homem falar. Mas tem seres que a Bíblia descreve que existem lá no céu. Se nós for olhar pelos olhos carnais, a gente vai tomar um susto. Mas ali Ezequiel viu, no meio de tanta lamentação, o trono de Deus se aproximando. Ou seja, Deus dizendo: Ezequiel, eu vou vir de encontro com o meu povo. Vai chegar um tempo, Ezequiel, eu não abandonei. Embora eu permiti esse sofrimento, mas vai chegar um tempo em que eu vou de encontro ao meu povo. E a Bíblia diz aqui que lembra-me o Senhor dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que dizia: descobri teus alicerces, filha da Babilônia.
tu vais ser assolada. Feliz aquele que retribuiu o pago que não pagaste a nós. Feliz aquele que pegar de teus filhos e der com eles nas pedras. Porque quando os babilônios estavam invadindo Jerusalém, destruindo, os edomitas, os descendentes de Esaú, eles aproveitavam da situação. E foram lá e pegavam ali as crianças, os bebezinhos de colo, e jogavam ali nas pedras, matando ali os bebezinhos, se alegrando. Eles se uniram ali os babilônios para destruir, porque eles eram inimigos. Eles estavam apenas esperando uma oportunidade. E ali eles pegavam as criancinhas, batiam na pedra. E o salmista diz: feliz é aquele que te retribuiu o teu pago, aquele que você fez contra nós. Tudo que o homem fizer, ele vai colher. E assim, como aconteceu com eles, fizeram, alguém ia fazer com eles. Edomitas. Onde é que existe Edomita no dia de hoje? Não existe mais, não. Foram exterminados da face da terra. Não tem mais. Porque aquele que persegue o povo de Deus, o profeta diz: aquele que tocar no meu povo está tocando na menina dos meus olhos. Aquele que tocar nos meus ungidos, não toquei nos meus ungidos, não maltratei meus profetas. Eles poderiam estar chorando em terra estranha. Quem sabe você pode estar sofrendo, chorando, algo que você perdeu. Há alguma alegria que você tinha no passado, e essa alegria, algo que te dava felicidade, e hoje você tem tristeza. Mas através aqui desta palavra, o Senhor está dizendo: eu vou trazer de volta esta alegria perdida. Porque, meus amados, às vezes nós não sabemos agradecer aquilo que Deus nos dá. Às vezes nós somos felizes e não sabemos. Como o povo era feliz, e o teu tempo estava ali na presença de Deus. Às vezes você não sabe, você está aqui, você não sabe. Você acha que você veio aqui hoje apenas para ser mais um sentado no banco? Quem sabe você, eu vou lá porque hoje é dia de culto, eu não gosto de perder, apenas estou aqui por estar. Mas você não sabe que às vezes a tua vida na igreja Deus está trabalhando. É verdade. Você não sabe que às vezes, por algo que você faz para Deus, você não sabe, nós não sabemos. Mas Deus está trabalhando em algo nas nossas vidas, em algo nos nossos familiares. Às vezes, cada vida que você vem na igreja, Deus está desmanchando um laço. Verdade. Se nós pudéssemos contemplar pelos olhos espirituais, nós vamos andando normal, nós vamos andando ali na rua, vemos pessoas fazendo lanche, passando de moto, de bicicleta, de carro. Mas se nós formos olhar pelos olhos espirituais, nós íamos olhar um demônio ali nos esperando ali com a foice, com o facão, e o anjo do lado assim com a espada também para guerrear contra ele. É verdade. Se nós olharmos pelos olhos espirituais, nós íamos andar aqui na rua e eu vejo assim um buraco, eita! E o anjo já vinha com uma pedra aqui para a gente pisar, para não cair no buraco. Vale a pena servir a Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livra de todo mal. Vale a pena servir a Deus. Aleluia. Vale a pena, meus amados, servir ao Senhor. É Ele que... Por isso que nós temos que dar valor. Porque tem gente que só dá valor depois que perde. Quando as pessoas estão lá no mundo sem a proteção de Deus. Eu vou fazer que nem Diná, filha de Jacó. Dá uma voltinha aqui, né? Eu vou dar uma voltinha aqui por essa terra, para conhecer, vou dar uma voltinha no mundo. Aí depois foi essa voltinha que ela deu, que veio a tragédia sobre a família dela. Sobre a vida dela e sobre a família, que os irmãos se vingaram e depois tiveram que fugir daquele lugar. Então, meus amados, dê valor. Dê valor àquilo que Deus te deu. Dê valor à tua salvação. Quantas pessoas da sua família desceram à sepultura sem salvação e Deus escolheu você? Quantas pessoas da minha família, eu estava lá no Nordeste,
Lá na casa da minha falecida mãe, a casa, pastor, é de 6 metros de altura. E na sala da frente, assim, tem uma galeria só de quadros dos meus antepassados. Meu bisavô, minha bisavó, os filhos dele, os genros. Eu falei para minha esposa, eu só não conheci meu bisavô e minha bisavó. Restante desse aqui eu conheci tudo. Morreram tudo sem conhecer o Evangelho. Morreram tudo sem salvação. Tudo na idolatria. E quando eu paro para pensar, eu glorifico a Deus por Ele ter me salvado. Eu glorifico a Deus porque eu era para acompanhar essa multidão. Mas um dia Deus teve misericórdia da minha alma e me salvou e me revelou Jesus Cristo. Irmãos, quando eu me converti no ano de 94, minha avó fazia 3 meses que tinha falecido. E minha avó foi minha segunda mãe, a mãe da minha mãe, porque meu pai trabalhava no garimpo, às vezes ficava 15 dias fora. Minha mãe trabalhava de manhã, ela era secretária na escola, de manhã e de tarde. À noite ela fazia, ela era professora do Mobral, que existia o Mobral antigamente, né? Que era um pouquinho da nossa idade, mais ou menos, lembra? Então minha mãe era professora do Mobral à noite, de dia ela trabalhava, então ela não tinha quase tempo para nós. Então quem criou nós foi praticamente minha avó. E minha avó, muito católica, religiosa, ela falou assim, antes de morrer, falou assim, chamou os filhos, disse, olha, eu vou pedir um favor, que ninguém dos meus descendentes abandone a religião a qual eu ensinei. Aí 3 meses depois Jesus me cata. Aí, só que ainda bem que eu não estava lá, estava no interior aqui de São Paulo. Quando chegou a notícia para minha mãe fala assim, enquanto você for crente, você não é meu filho. Aí, uma semana de convertido, eu tive um sonho, que eu estava lá no cemitério da minha cidade. Minha avó saía do sepulcro dela, chegava até mim, de cabeça baixa, triste, e dizia, eu estou muito triste, porque você não obedeceu meus ensinamentos, está seguindo esses crentes. Uma semana de convertido, não conhecia bem a palavra ainda. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, não falei nada para ninguém. Eu digo, meu Deus, será que a minha voz está triste? Mas eu lembro que eu vi na Bíblia que quem morre não volta mais. Pode ser que é o diabo, né? Pode ser que é o diabo. E os outros meus primos lá tudo aprontando, tem um lá que é até pedófilo. E minha avó não aparece para ele, dizendo que está triste, mas comigo só porque eu sou crente, minha avó aparece. Eu fiquei com isso na cabeça. Irmão, eu cheguei à noite na igreja, estava meio confuso, cheguei à noite na igreja. Tem uma profeta chamada Irmã Rosana. Ela falou assim, irmã Marconi, eu vejo cruzes sobre a tua cabeça. E Deus fala comigo assim, que o diabo está aparecendo em sonho para você, em forma de alguém que já morreu da sua família para tirar dos caminhos do Senhor. Aleluia! Eita, Deus maravilhoso. É assim que Deus faz. Eu digo, então é você, Satanás. Irmão, quando foi à noite, eu dobrei meu joelho e falei assim, Jesus, repreende esse demônio. À noite eu tive outro sonho. Ela aparecia lá no mesmo sonho, no cemitério, com um vestido florido, que sempre usava. Eu falei assim, eu estou triste, você está seguindo os crentes, tá? E eu olhava assim na autoridade de Deus no sonho, eu olhava para ela e falava assim, mas Jesus Cristo, apontando dele, é o caminho, a verdade, a vida. Quando eu falei isso, para minha voz, ela começou a mudar assim. Aí eu falei assim, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. No sonho Deus me dava autoridade. Quando eu falei em nome de Jesus, minha avó virava uma fumaça preta. Eita, Jesus é bom. Quando foi à noite, naquela semana, uns primos meus começaram a sonhar com a minha avó. Já apareceu para ele lá. Chorando muito porque eu tinha desobedecido e estava seguindo, não estava mais seguindo a religião que ela tinha ensinado. Olha como o diabo é sujo.
Por isso que minha mãe ficou revoltada, ficou 2 anos sem falar comigo. Mas ainda fui lá, peguei a Bíblia dela, preguei para ela, mostrei na Bíblia dela, ela não quis. Estava deitada na rede, ela pegou a imagem, esfregou na minha cara. Minha santa é poderosa. Eu sou sanguíneo, tomei a imagem da mão dela, falou assim, é tão poderosa que eu ponho de cabeça para baixo, ela nem grita. Eu dou um tapa no pé do ouvido dela, ela nem fala nada. Eu jogo essa porcaria no chão, pá, joguei, quebrei, e ela se quebra. Um Deus que se quebra é poderoso aonde? E quando eu bati para bater em mim. Eu paro nas minhas pernas, pode bater. Mas olha o Deus que a senhora serve, se quebrou, ó. Um Deus que quebra, eu não quero esse Deus para mim, não. Eu preguei para ela. Morreu na idolatria, no ano de 2000. Mas a minha parte eu fiz, preguei. E Deus me mostrou ela nas trevas. Falei assim, Deus, ela foi salva, porque a gente não sabe, né? Vai que alguém pregou para ela e entrou. Não sabe, Deus mostrou ela nas trevas. Mas a minha parte eu fiz. Mas o diabo, irmãos, fez isso para que pudesse eu sair da presença de Deus. Eu não saí. Por quê? Porque eu agradeço a Deus por ele ter me salvado. Não valia nada. Era um cachaceiro, um bebum. Pastor, eu com 21 anos, eu era alcoólatra. Eu tinha que pelo menos tomar nem que seja uma dose de cachaça. Eu ficava assim, eu não aguentava nem tomar café. Assim não. Eu tinha que tomar para dar uma melhorada. Na verdade, não melhorava coisa nenhuma, era só engano de Satanás. Era uma coisa tão espiritual que no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, nunca, a gente estava jogando bola lá, depois do jogo eu falei para meus colegas, essa vai ser a última dose de cachaça que eu vou beber na minha vida. Assim, por quê? Porque a partir de hoje eu vou ser crente. Eu vou à noite para a igreja e vou ser crente. Os caras, eu duvido. Eu portando mania de tomar cachaça, eu falei assim, essa aqui é para o santo. Eu peguei e falei assim, essa aqui vai para Satanás. Tomei, vai ser a outra, nunca mais. E se eu falar para os irmãos, se eu sinto vontade, desse dia para cá, uma coisa tão espiritual, que desse dia para cá, só de sentir o cheiro assim, um embrulho, estou me dá um nojo. Eu fico pensando como é que eu vivia isso. Depois eu tive um sonho, que vinha aquele homem, num redemoinho, bonezinho de malandro, todo malandro. No sonho falava para mim assim, você sabe quem eu sou? Eu sou o Zé Pilintra, eu sou famoso lá nas trevas. Eu ia te levar para lá, mas não deixar. Aí no sonho eu repreendi, ele sumia. Zé Pilintra, para quem não sabe, é aquele demônio que o Lula fez pacto com ele lá em Recife, por esses dias atrás. Foi lá fazer um pacto e ele falou que se for ganhar ele vai colocar na sala, na mesa dele, a imagem do Zé Pilintra e vai oferecer esse demônio, o Brasil nas mãos dele. Ainda tem crente que defende uma testa dessa. Esses dias eu bati boca com um camarada lá, que disse que é pastor e defende. Eu digo, irmão, então quer dizer que se ele ganhar, ele vai se alegrar com o Zé Pilintra. Você também vai abraçar o Zé Pilintra, festejar junto com o Zé Pilintra? Ele fez um cara feio para mim e disse, irmão, as trevas não se combinam com a luz. Se você se mistura com esse povo, então você é trevas. Eu falo mesmo. E esse Zé Pilintra apareceu para mim no sonho. Deus mostrando que se não fosse a graça de Deus, o diabo tinha me... Hoje eu estava lá no inferno, como muitos meus antepassados. Por isso, quando eu vim para o próximo da minha esposa, eu conheci esse povo todo. Só não meu bisavô, minha bisavó, o restante tudo conheci. E por isso que eu agradeço, eu sou grato a Deus pela salvação que Ele me ofereceu. Sem merecer, eu não valia nada, mas Jesus teve misericórdia da minha alma. Deus, aleluia. Aleluia. Eles morreram todos sem salvação, não tiveram o privilégio que eu tive, que eu não teve, que vocês tiveram. Aleluia. Nós poderíamos não estar aqui, que nem o povo aqui, os judeus aqui, eles estavam lá no templo, lá em Jerusalém, tinha tudo, a presença de Deus, o templo,
a glória de Deus. Mas eles não deram valor, desprezaram o Senhor. E agora estava lá, junto aos filhos da Babilônia, lamentando, chorando. Mas já era tarde, o templo foi destruído. Só que Deus, que é misericordioso, ainda deu tempo. Ainda foi e trouxe novamente, depois de 70 anos, tiveram que sofrer 70 anos no exílio. Ali Deus trouxe eles novamente para a sua terra. Deus ainda deu mais uma oportunidade para eles. Que nós possamos, irmãos, dar valor àquilo que Deus nos deu, para depois não ficar lamentando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vivo alegre e feliz com Jesus, e agora só vivo a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Glória a Deus. Nós vamos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está no Pix, aí na rede social, você pode nos ajudar pelo Pix 11 98567 2508. Irmãos, eu estou sentindo saudade dos irmãos do Pix e da conta corrente. Muitos irmãos que colaboraram com a obra pararam. Irmão, eu peço a você carinhosamente que você oferte, contribua com alegria. Nós estávamos lá hoje na construção da igreja, estava lá eu, irmão José e irmão Edivaldo, e nós estávamos lá cavando o lugar do tanque de batismo. Já deixamos cavadinho, provavelmente vai dar para nós bater já um concretinho, para nós já fazer o tanque, deixar o tanque bem pronto, né? Para a hora que o Senhor precisar, né? Nós já ter como batizar pessoas ali naquele lugar. Então, só que nós precisamos contar com quem? Com os irmãos, com você que está aí ao vivo. É você, Deus tem tocado, chamado para fazer essa grande obra. Então, eu conto com você. 11 98567 2508, 11 98567 2508. Esse também é o telefone e o WhatsApp do pastor, tá bom? Querendo uma oração, um conselho, pode ligar também, você fala já direto com o pastor. Não quer, não pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vivo alegre e feliz com Jesus, e agora só vivo a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Glória a Deus. Amanhã nós temos culto na casa do irmão Crescêncio, a partir das 8 horas até 8h15, mais tardar, os irmãos estão saindo daqui. Sexta-feira temos culto da vitória, vem estar conosco. No sábado não temos nada. Não vai responder cara no sábado. Ah, tá bom, as irmãs já sabem disso. E no domingo, 9 horas da manhã, nós estamos aqui, juntamente com os jovens, né? E aula de música, ensaio de jovens, discipulado e tudo mais. 5h30 da tarde, grupo de louvor. 7 horas, culto da família. Irmãos, convide pessoas para estar aqui, para que nós possamos fazer o melhor para o Senhor. E você que está aí assistindo nós pela live, quer conhecer a nossa igreja fica na rua Duarte Correia, número 48. Duarte Correia, número 48. Amém? Pastor Marcos vai estar orando e já também dando a bênção apostólica. Glória a Deus. Não se põe de pé, namorados.
Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Deus bendito, eterno e poderoso, Senhor. Abençoa, meu Pai, leva teu povo em paz e segurança. De volta para a tua casa, de volta para o teu lado, meu Deus. Obrigado nesta noite, ó Pai, por esta palavra. Meu Deus, pelos louvores, Senhor, aleluia, tua presença aqui nesse lugar. Possamos, meu Pai, valorizar cada vez mais a tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Digam.